Questão social. Questão social é muito falado dentro do serviço social e, na verdade, ele é o cerne, o porquê da existência do serviço social. A gente viu nos primeiros vídeos que eu coloquei aqui que a gente tinha um serviço social muito conservador, muito restrito, até a década de 80, 90, e a gente tinha um serviço muito mais ligado aos senhores que na verdade eram responsáveis, né, pelo governo, ao damismo, o primeiro damismo que a gente tinha, e era um serviço muito mais restrito aos filhos dos governantes, à sociedade um pouco mais elitizada. Então, a proposta do serviço social era mais focada nesse grupo. Quando surge a questão social, quando surge a reflexão sobre a importância de fundamentar o serviço social, trazê-lo para um ambiente teórico, metodológico, enfim, todas essas etapas que a gente conhece, a gente está estudando, surge a questão social. E o que é a questão social? A questão social refere-se aos problemas ou desafios que afetam a sociedade de uma forma geral, né? E isso faz com que bloqueie a atenção e a intervenção de políticas públicas para que cheguem a todas as pessoas, né? E essas questões precisam ser resolvidas. Essas questões são geralmente muito complexas, existem muitos fatores envolvidos, onde a maior delas, sem dúvida, é a desigualdade econômica. A desigualdade econômica é um fator que afeta muito o nosso país, a nossa sociedade, se pensando em Brasil especificamente, né, que a gente pode falar com mais propriedade. Então, a questão social é esse conjunto de expressões que define as desigualdades sociais da sociedade, como, por exemplo, a pobreza, a raça, a etnia, o desemprego, a violência, a descriminalização de gênero, dentre outros, né? Eu quero focar bastante nessa questão principal e, assim, muito visível, que é a questão da desigualdade socioeconômica. A gente vê em nosso país, e recentemente eu fiz uma pesquisa básica na internet, até porque fui conversar com uma pessoa, né, fui numa roda de conversa, e a gente foi falar sobre os vulneráveis, né, da sociedade. E eu fiz uma pesquisa básica, porque eu vi isso também no Jornal da Cultura, quem eram os que viviam em pobreza e quem vivia em extrema pobreza. Gente, pasmem, e até 2023, 2022, 2023, quem vivia em pobreza tinha uma renda mensal de até R$600, sendo que esse valor dividido por 30 dá-se um valor de R$22 por dia. Então, significa que quem vive em situação de pobreza tem R$22 todos os dias para comprar alguma coisa. Mas R$22, o que você faz com R$22? Você não paga nenhum almoço, dependendo onde for, né? Estou aqui de Guarulhos, em Guarulhos você consegue comer alguma coisa, mas se você for para São Paulo, Central não vai. As outras regiões também do país, dependendo, né? A gente tendo São Paulo, que é a metrópole, né? É a metrópole financeira aí do país, a gente vê como o custo de vida é alto. Muito bem. E aí, pensando na pobreza com R$600, a gente tem ainda a extrema pobreza. E a extrema pobreza vai dizer que uma pessoa está nessas condições quando ela vive com R$200 por mês. Esses R$200 por mês faz com que ela tenha R$6 por dia. R$6 por dia, me diga, o que uma pessoa faz com R$6 por dia? Absolutamente nada. Então, isso é um exemplo apenas, e muito triste, por sinal, e muito triste. Nós evoluímos ainda muito na partir de 2023, 2022, porque voltaram as políticas de governo, Bolsa Família, os programas de transferência, enfim, na pandemia também teve esse ápice, enfim, auxílio emergencial, e as pessoas começaram a receber algum tipo de benefício. Mas o número ainda é muito grande. E a gente tem como maior índice de estado mais pobre, o estado do Maranhão, onde o índice de extrema pobreza lá nem com R$6 sobrevive por dia.
Então, a gente, pensando em questão social, a gente pensa nesses aspectos. Quais são os problemas que a gente tem que enfrentar dentro de uma sociedade e quais são as políticas públicas que precisam ser geradas e desenvolvidas, né, para serem sanados esse problema, essa questão social. Bom, nós já temos a nossa Carta Magna, e nessa Carta Magna nós temos políticas públicas que precisam ser desenvolvidas e implementadas dentro de cada região. Não tem como viver uma sociedade que não investe em educação, não tem como viver uma sociedade, a gente diz justa e igualitária, que não investe em saúde, que não investe em habitação, que não investe na assistência social, enfim, que não investe no meio ambiente. Tudo isso afeta, com certeza, uma sociedade. E aí vai trazendo o quê? Uma desigualdade social. Desigualdade social. Por isso que nós temos a questão social a ser trabalhada. Isso eu estou dizendo apenas da questão do aspecto financeiro. A gente tem outros aspectos, por exemplo, a questão de raça. A questão de raça a gente traz muito... nós estamos no Brasil, onde 56% da população é negra, mas a gente vive num país ainda extremamente racista, né? Estruturalmente racista, né? Estrutural e estruturante, né? E aí, dentro dessa situação, como que a gente vê os reflexos? Por exemplo, eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra de pele preta e eu consigo hoje estar na minha 2ª ou 3ª graduação. Estou fazendo. Já me formei em teologia, eu já fiz especialização em projetos sociais, eu já fiz gestão empresarial, já fiz pós em sociologia da educação e agora estou cursando serviço social. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa fora da estatística, ou estou contrariando a estatística. Mulher preta, com algumas graduações e podendo aqui falar no canal para você sobre serviço social. Mas é muito raro a gente encontrar a população de pele preta, a raça, né, a raça negra, que não esteja ocupando os lugares de miserabilidade dentro desse país. Eu costumo dizer, e a gente sabe muito dessa frase, a pobreza tem cor, a pobreza tem cor, né, a cor é preta. E isso é reflexo do quê? De uma estrutura racista que a gente vive, e que a gente vive isso desde a abolição dos escravos. A gente sabe muito bem que os escravos foram soltos e entregues ao léu. E foram para onde? Saíram das senzalas e foram para os morros. E dos morros, como se reestruturar? Com que formação? Com que qualificação? Se os escravos não sabiam fazer outras coisas, senão que obedecer aos seus senhores e fazer aquilo que competia de fazer, com muita força, habilidade e agilidade. Mas sem ninguém para orientá-los agora, para entender de mercado, de mundo, o que fazer? Então, a gente tem esse problema também racial. Estou falando na raça negra, mas a gente tem também a gente tem a população indígena. A gente tem também outras populações que sofrem, sim, o seu racismo. Mas é que o racismo na população negra é tão evidente e tão forte. O próprio Brasil, por exemplo, foi o último país a abolir a escravidão e fez isso por uma necessidade de relacionamento político com a Inglaterra. A gente sabe muito bem disso, porque os outros países na Europa já tinham abolido a escravidão e o Brasil ainda não. Então, para ter esse relacionamento, o Brasil acabou abolindo a escravidão e libertando os seus escravos. E aí a gente viveu por mais de 400 anos de escravidão, e a gente tem os reflexos até hoje na nossa sociedade. Então, por isso que a gente fala muito da questão da raça negra, do povo preto. A gente precisa reparar, sim, essa situação. Por isso que existem as cotas, por isso que existem hoje as exigências, né, de vagas afirmativas, né, nos empregos. Por isso que existe hoje os projetos sociais, especificamente dando prioridade para atender editais que contemplem pessoas de pele preta. E aí isso é importante, isso não é segregação, isso é reparação, isso é diferente. Então eu falei da questão econômica, eu falei da questão racial, a gente tem também a questão do desemprego, gente, que eu acabei falando aqui também um pouquinho, mas quantas pessoas desempregadas no nosso país, até que houve uma redução agora nesse momento em que eu estou falando com você. Mas a gente tem muitas pessoas trabalhando informalmente e não de maneira CLT. A maioria das pessoas estão empreendendo,
porque não conseguem oportunidade de ter emprego, porque falta capacitação profissional. E falta capacitação profissional por quê? Por falta de conhecimento, de preparo, que não tem acesso à educação. E aí a gente fala também sobre violência, o quanto há de violência, principalmente feminicídio, o quanto esse número aumentou na pandemia. Feminicídio, né? O quanto há de violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, enfim, contra as pessoas LGBTQIA+, enfim. Então a questão social, ela vai trabalhar e envolver todas essas situações. Resumindo, a questão social vai trabalhar e procurar minimizar os problemas sociais existentes dentro das sociedades. Para isso, vão usar de diversas ferramentas, mas o ponto de partida é qual é a questão social que tem que ser resolvida. É isso que tem que ter o olhar do assistente social, desse técnico, dessa técnica, ao chegar em qualquer lugar. Qual é a questão social que aqui se sobrepõe, que se evidencia, né? E vamos tentar trabalhar por meio das políticas públicas para que ela possa ser reduzida. Então é isso, gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo.